Boa tarde a todos. É um prazer meu coordenar essa mesa redonda sobre o físico na indústria. E só para dizer a motivação dessa mesa redonda, bom, uma última motivação óbvia é que a gente, todo físico quer, é importante, né, para a gente que o físico tenha mais possibilidades profissionais, tornar a carreira mais atraente. E essa sempre não é uma preocupação somente minha, mas é uma preocupação já de longa data aqui em São Carlos, né? Então, os físicos têm uma participação importante no envolvimento da universidade com o setor produtivo, né? E São Carlos, não só por causa dos físicos, mas por causa de outros colegas também, é reconhecido oficialmente como a capital nacional da tecnologia, né? Então, nós convidamos aqui o professor Silvio Goulart Rosa, um professor, colega nosso aqui do Instituto de Física, professor aposentado, e faz muitos anos que ele se dedica a parques de alta tecnologia e a propiciar empresas de alta tecnologia que estão crescendo. O professor Silvio Crestana, também. Professor Silvio Goulart, ele estudou no Rio e é praticamente um dos fundadores do Instituto, um dos primeiros que veio do Rio de Janeiro para São Carlos na década de 60, né, professor? O Silvio Crestana, ele é colega nosso, ele se formou aqui no Instituto de Física em São Carlos, ele fez mestrado em Física Teórica e fez o doutorado em Física dos Solos e se especializou, fez pós-doutorado nos Estados Unidos nessa área e trabalha na Embrapa há 30 anos? 32 anos. E o Silvio Crestana já foi presidente nacional da Embrapa. É um cargo de muito prestígio, que a Embrapa é uma empresa muito importante. E o professor Tito Bonagamba é o nosso diretor, atualmente diretor do Instituto de Física de São Carlos. Ele trabalha com a ressonância magnética nuclear e ele tem vários trabalhos, tanto na área aplicada quanto na área acadêmica. Ele já trabalhou também com imagens para ressonância magnética nuclear e, atualmente, ele, como diretor, ele é muito preocupado com esse tema do desempenho dos físicos fora da universidade, e ele também trabalha com pesquisa aplicada, trabalha com a Petrobras. Então, agradecer novamente a presença de todos os membros da Branca e pedir para o professor Silvio Goulart para iniciar. Então, nós vamos fazer cada um dos membros da mesa vai falar por 20 minutos, aproximadamente, e depois a gente vai abrir a plateia pode fazer perguntas e abrir a discussão para a plateia. Professor Silvio, por favor. Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade, a gentileza desse convite, é sempre com satisfação voltar aqui no Instituto de Física, que é a minha casa. Eu só tive um emprego, me formei no Rio de Janeiro, como o Catunda estava falando, e vim trabalhar aqui no Instituto de Física e me aposentei aqui, mas os vínculos são muito fortes. Então, o coração, a emoção, a experiência. E o Instituto de Física tem um papel fundamental, que eu vou contar brevemente, depois falar mais sobre as oportunidades que aparecem para vocês como físico, uma carreira com empresários, certo? Serem dono de empresa, ou trabalhar em empresa, certo? Desenvolver pesquisa em empresa, não só na universidade, instituto de pesquisa, mas na própria empresa. São Carlos, né, e essa região toda é resultado dos físicos. Vocês são físicos? Todo mundo é físico? Então, nós somos especiais, nós somos gente diferente, vocês fazem parte da tribo dos melhores, tá certo? Nós somos os melhores, porque nós fazemos tudo, tá certo? Nós temos habilidade, treinamento
de poder fazer transformações, entender as coisas. O físico tem a curiosidade de ver o fenômeno, de fazer o instrumento, fazer as medidas, estruturar as medidas, fazer uma teoria, comprovar essa teoria, coragem de abandonar quando a teoria não presta, certo? Falando mal dos outros, não é? E buscar a fronteira. Então, nós somos bicho da fronteira, do limite. Nós estamos sempre no limite. Para trás você conhece tudo e para frente é um desconhecido. Então, isso é que promove a curiosidade com o método, o avanço da ciência. Então, falar como é que São Carlos, que hoje é capital de tecnologia, como o Catunda mencionou, é resultado da ação dos físicos, do Instituto de Física da USP, que no começo era uma cadeira de física, que foi o Sérgio e a Ivone Mascarenhas, dentro da Escola de Engenharia, a cadeira de Física Geral Experimental. O primeiro que veio para cá foi o Armando Dias Tavares, também da Nacional de Filosofia, e acabou indicando o Sérgio e a Ivone. Foi esse processo de colonização, de criar dentro da Escola de Engenharia. A ideia foi o seguinte: fazer física experimental, isso foi uma coisa importantíssima. Eu e o Crestana somos físicos teóricos, mas nós reconhecemos a importância vital, o acerto que foi de fazer física experimental, numa área muito específica, que era defeitos em halogenetos alcalinos. São sais especiais, o sal da cozinha é um halogeneto alcalino, e você estudava defeitos, cores, defeitos nesses cristais, estudar as propriedades. Então, era uma área muito específica, mas foi baseado em fazer pesquisa de qualidade mundial, cooperando e competindo. Essa foi a proposta original. E, para isso, forçou a criação no entorno dessa cadeira de laboratórios. O primeiro laboratório foi o laboratório de eletrônica, manutenção de equipamento, desenvolvimento de equipamento, oficina mecânica, oficina de ótica, que deu resultados importantes, oficina de frio, criogenia. Então, foi montando uma parafernália dentro da cadeira de física, e a Escola de Engenharia se viu como uma barriga de aluguel. E nós, como um câncer, tá certo? Um tumor benigno, fomos crescendo dentro dessa barriga e acabou saindo para fora, tá certo? Como um departamento. Então, a visão qual que era? Fazer, como eu mencionei, fazer física experimental e competitiva. E, para isso, você tinha que fazer cooperação. Então, no começo, houve cooperação com o governo americano. Tinha um programa baseado na proposta de um senador chamado William Fulbright. Parte das importações que os países da América Latina faziam dos Estados Unidos podiam pagar em moeda nacional. Naquele tempo era o cruzeiro, a moeda nacional, né? O Brasil importava trigo. Então, parte pagava com cruzeiro, e esses recursos podiam ser utilizados para intercâmbio. Então, vieram para cá vários professores americanos dar curso de pós-graduação na física. A USP não tinha, naquela época, o programa de pós-graduação que vocês fazem parte. Eu, por exemplo, tenho um doutorado e não tenho mestrado, porque a USP não tinha mestrado naquela época. Então, esse intercâmbio com os americanos. Outra cooperação com os Estados Unidos foi no pós-guerra. A Marinha Americana, que tinha um superávit, não é superávit, tinha um acervo muito grande de instrumentação utilizado na Segunda Guerra Mundial, e você podia submeter projetos, ela apoiava projetos de pesquisas no mundo inteiro, sem nenhum interesse, tá certo? Era só para uma maneira de fazer relações públicas dos Estados Unidos com os outros países. E os primeiros laboratórios aqui de física, né, foram montados com parte desses equipamentos que o Sérgio Mascarenhas fez com a Marinha Americana. Então, esse negócio de cooperar, ter apoio e competir, publicar fora, mandar gente para fora, trazer gente, desde o começo foi uma semente fundamental. Então, essa visão de fazer física experimental, que exige transformações profundas no entorno, só para dar um exemplo, foi contratado um aluno brilhante, certo? E não tinha, naquela época, vaga como professor. Então, contrataram ele como técnico. E ele era uma pessoa, eu acho que hoje ele é professor, o Fontana. É professor aqui, né? O Luciano Fontana. Então, ele foi contratado como técnico. Então, vamos mandar ele fazer o doutorado fora.
A USP não tinha carreira de técnico doutorado. Então, teve que mudar, como iniciativa da física, criar a carreira do técnico doutorado para o Luciano poder fazer o doutorado fora. Porque a gente não podia perder aquela colaboração dessa pessoa tão importante. Então, só para dar exemplo de como é que essa ação dinâmica de fazer pesquisa competitiva e usar a pesquisa como um instrumento de formação das pessoas. A pesquisa, ela tem um papel fundamental, não só de avançar o conhecimento, mas também de formação das pessoas. Então, vocês aqui têm a oportunidade de laboratório de ensino invejável. Nenhum departamento, eu acho, de física no Brasil tem um laboratório para ensino de física igual São Carlos. Foi a preocupação de criar infraestrutura de padrão mundial, de tal maneira que você pudesse atrair, reter, treinar as pessoas aqui em São Carlos. Então, esse modelo ele foi se desdobrando em outras iniciativas. As primeiras empresas de base tecnológica de São Carlos eram da física. Então, vou mencionar duas. A Sapra, que é uma empresa de físicos, com doutorado, baseado numa descoberta feita aqui na física de São Carlos. É que os ossos, tá certo? Nossos ossos, quando irradiado, criam uma memória, né? Isso provoca defeito na radiação, e você pode medir isso aí. É um efeito que foi descoberto aqui em São Carlos pelo Sérgio Mascarenhas, que o osso tem propriedades piezoelétricas. E você pode, então, dessa maneira, medir, você faz um crachá, só para dar um exemplo, e você pode medir a radiação que a pessoa foi exposta, baseado nesse fenômeno que foi descoberto aqui. A outra empresa que também foi criada aqui, que saiu da oficina, nós temos uma das melhores oficinas de ótica e instrumentação de componentes ópticos de precisão. Tem aqui em Campinas, eu acho que em Recife. E dessa oficina, não só do grupo de física, mas da oficina de física que foi montada, os técnicos foram fazer treinamento fora, com o grupo de física, que o Catunda faz parte desse grande, agora é um grupo muito grande, tem vários pesquisadores envolvidos na parte de ótica, e que são uma empresa grande, importante para São Carlos, que foi a primeira empresa incubada na América Latina, na incubadora do Parque Tec. Também saiu da física a modelagem. São Carlos é uma cidade que se distingue por ter a USP, né? E aqui em São Carlos, a USP tem física, química, matemática, engenharia, tem uns 10 tipos de engenharia, e arquitetura. Então, são 5 institutos. A arquitetura que está um pouco fora aí, mas o resto é ciências duras e engenharias. Então, essa característica de São Carlos, de você ter uma comunidade muito forte aqui na área de ciências exatas e engenharias, também da física saiu uma proposta acadêmica da Universidade Federal. Foi uma iniciativa, outra vez, que saiu da física da USP São Carlos, e a primeira universidade de São Paulo não tinha uma universidade federal. A primeira universidade federal, em 1970 e poucos, também foi uma iniciativa que, na época, o presidente da Câmara Federal era um deputado de São Carlos e era presidente da Arena, Ernesto Pereira Lopes. Então, naquele momento, foi um período da ditadura, ele era um dos civis mais poderosos. E houve um pleito, certo, de trazer a primeira universidade federal para o estado de São Paulo e aqui em São Carlos. Foi uma outra decisão, a gente vai pensar numa sequência de decisões lúcidas, né? Porque, sem mesmo ter um planejamento estratégico de longo prazo, as lideranças que estiveram envolvidas nessa construção que eu estou tentando mostrar para vocês, numa sequência temporal, foram decisões todas corretas, como se nós estivéssemos sendo guiados pelos deuses, tá? Tirar o Brasil, deixar de ser um país vagabundo, tá certo? Sair do chiqueiro, né? Para ser um país desenvolvido. E transformar São Carlos não só na cidade capital de tecnologia, mas num modelo e num exemplo, um laboratório. Como é que se faz a coisa certa? Como é que nós, violando a terceira lei de Newton, nos puxando pelo cabelo, nos arrancamos do chão? Como é que nós nos levantamos do chão, puxando nossos próprios cabelos? Então, São Carlos transformou, por essas ações, por essa sucessão de decisões lúcidas, num laboratório de coisa certa. Então, a Federal
foi proposta, né, numa ação também de professores da física, talvez o Sérgio envolvido, o Milton Ferreira de Souza, que eu me lembro assim, bastante empolgados com isso, uma série de alunos que estavam fazendo mestrado aqui, né, que toparam se transferir para ser professores no curso de Engenharia de Materiais da Federal. Então, a Universidade Federal de São Carlos também é outro exemplo de como que a física contribuiu decisivamente, a física da UFSC de São Carlos, decisivamente para a construção de uma universidade. E o primeiro curso lá foi Engenharia de Materiais, que é um curso pioneiro no Brasil, porque a visão que tinha que a engenharia no Brasil era uma engenharia muito tradicional, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia, certo? Era mais ou menos essa, duas, certo? E era necessário você ter engenheiros com uma formação de ciência básica mais sólida, né? De física, de química, uma coisa mais robusta, que possibilitasse esses engenheiros contribuírem, tá certo, para o desenvolvimento do país como um todo. Então, essa visão, tá certo, audaciosa de... Então, a Universidade Federal, ela foi armada, a concepção dela pedagógica foi armada em torno da engenharia de materiais. E uma coisa que foi inovado na época lá, agora não sei se é copiado, é que o estágio que os engenheiros fazem não é feito no último ano, porque os alunos normalmente fazem no último semestre, né, no quinto semestre, não, no 10º semestre, que é o que eles fazem o estágio e não voltam para a universidade. E aquela experiência, aquelas dúvidas, aquela interação que faz com a indústria fica perdida. A Universidade Federal inovou na engenharia de materiais, fazendo que esse estágio acontecesse no 8º semestre ou no 7º semestre. Então, o aluno sai, vai para a indústria, testa, tá certo, os conhecimentos que ele está tendo, vê os problemas que a indústria está afetando e traz aquelas dúvidas para dentro, para a sua iniciação científica, para os seus termos de conclusão de curso. Então, esse é um exemplo, estou ilustrando um pouco aqui, para não demorar muito, de como que também que a comunidade física foi enriquecendo, tá certo? Criando instituições em volta. Outra instituição primorosa que compõe aqui, além da USP, de São Carlos, da Federal, é a Embrapa. E o Crestano aqui, com certeza, vai falar muito melhor e com mais dados, a Embrapa Instrumentação. Em São Carlos tem duas Embrapas. Tem a Embrapa Pecuária do Sudeste, que é uma fazenda lindíssima aqui, chama Fazenda do Canchinho, ela está instalada lá. E essa veio de um antigo fazenda experimentais que o Ministério da Agricultura tinha espalhado no Brasil. E quando a Embrapa foi criada, ela foi transformada num centro de pesquisa da Embrapa. E ela faz pesquisa tradicional, chama Pecuária do Sudeste. Então, ela faz pesquisa, duas linhas, melhoramento de genético de raças, tanto é que foi criado uma raça sintética, chama Canchin, né, que é um híbrido de charolês, que é uma raça de gado europeu, com zebu. O Brasil é rico, porque ele apropriou-se de duas tecnologias, ou de dois cultivares, né? Os capins da África e o gado da Índia. Né? Adaptou esse negócio. Hoje, o Brasil, ninguém compete com o Brasil, tá certo? Como produtor de proteína vermelha. E uma outra iniciativa foi criar uma segunda Embrapa, instrumentação, tá certo? Instrumentação, utilizar a instrumentação que nós, físicos daqui de São Carlos, que tinha uma base fortíssima em física experimental, com toda essa parafernália, todos esses laboratórios, todas essas oficinas montadas, trazer essa visão de físico, tá certo? Para colaborar com os agrônomos, com os veterinários, com os extensionistas, fazendo pesquisa, tá certo? Na Embrapa, com a visão do físico. Então, esse foi uma experiência também que nasceu, o Crestão é fundador dessa iniciativa, e transformou-se não só numa outra unidade da Embrapa, mas num centro nacional. E hoje, eu acho que distingue essa Embrapa de todas as outras, é que eles têm um grupo de pesquisadores altamente qualificados, fortemente interagindo com as universidades.
Então, eles têm um número de estudantes de mestrado e doutorado enorme trabalhando nesse problema do agronegócio brasileiro lá. Então, essa interação, tá certo? Que eu acho que é uma das primeiras que a Embrapa fez, executou, dá, tá certo? Uma demonstração de como é que essas decisões lúcidas que eu estava mencionando foram ocorrendo e foram enriquecendo, foram abrindo oportunidade para os físicos interagirem, não só em física, a pesquisa básica, uma coisa fundamental, mas também as outras vertentes da pesquisa, a pesquisa aplicada e a pesquisa tecnológica. A pesquisa é onde está a sua curiosidade, não tem distinção o que é mais importante e menos importante. O Brasil precisa de tudo, nós somos um país da carência, da ausência, da pobreza, da falta, tá certo? Então, pessoas educadas, curiosas, querendo gerar conhecimento, são indispensáveis na avanço de gerar. E terminando a contribuição do Instituto de Física. Foi também criada a Fundação Parque Tecnológico de São Carlos, que a primeira foi em 1985, juntamente com a Embrapa. Nós estamos 17 de dezembro, a instrumentação da Embrapa Agropecuária, dia 18. Então, nós somos irmãos siameses. Então, a Fundação, ao propósito, fazer uma interface entre a universidade e o mundo lá fora. Assistir à transferência de conhecimento da universidade para o mercado, via criação de empresa. Nós implantamos a primeira incubadora de empresas de base tecnológica da América Latina. A primeira empresa incubada na América Latina é a optoeletrônica, que saiu da oficina de ótica de precisão da física, né? Contribuição de técnicos, de professores, mas saiu com apoio do CNPq, da FINEP, todo mundo participando disso. E hoje São Carlos conta com cerca de 250 empresas de base tecnológica. Então, nós temos as 2 universidades, as 2 Embrapas, nós temos 3 faculdades de tecnologia, tem o Senai, a Faculdade de Tecnologia do Senai, a FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado, e tem o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Tem 3 escolas secundárias tecnológicas, que é o Senai, outra vez, a Escola Estadual de Tecnologia e o SENAC. Então, isso compõe esse arcabouço, tá certo? De geração de conhecimento, treinamento de pessoas e 250 empresas de base tecnológica. Então, nós transformamos, não está completo esse modelo ainda, mas nós transformamos num exemplo, tá certo? De como é que o Brasil pode fazer um esforço, tá certo? É demorado, tá certo? Mas é possível fazer, vencendo as dificuldades, e as dificuldades não estão só nas instituições, na legislação. O que a gente aprendeu, as dificuldades estão na cabeça das pessoas, certo? Então, como o Planck disse, a física também avança com a morte dos físicos. Então, nós temos que ver os lúcidos, né, que são o caso aqui, nós todos, e de vocês, nós temos que viver mais tempo que os caras que atrapalham a nossa vida. Então, eu queria desejar a vocês sucesso nessa escola. Vocês estão, de certa maneira, saboreando. Isso aqui é um aperitivo do que vocês podem fazer. Tem 2 pessoas do Parque Tech aqui, depois a gente pode dizer como é que a gente pode incubar a empresa, ou na cidade que vocês voltarem, no departamento de física que vocês voltarem, procurar lá, porque essa iniciativa se espalhou para o Brasil inteiro. Tem o SEBRAE, que é um grande aliado, tem 45 segundos ainda, viu, tanto de Catunda. Então, como fazer isso? Então, a perspectiva real é você ter a sua empresa. Nós temos que ter gente que queira ficar rico, sem roubar de pobre, que o conhecimento gera riqueza. Nós estamos vendo a era da tecnologia, da inovação. Todos esses bambambãs que a gente fica babando, são guris que fizeram as suas empresas em garagem. Por que eles podem e nós não podemos? Porque nós somos burros, subdesenvolvidos, tá certo? Somos atrasados, somos incompetentes, que o ambiente não permite, não favorece. E isso tem que ser feita a ruptura. E nós, físicos, somos agentes da ruptura. Nós somos as pessoas que não aceitam, tá certo? O não. Tá certo? Nós criamos as pontes, tá certo? A interface. Nós rompemos barreira. Nós buscamos o desconhecido. Nós vencemos o desconhecido. Então, eu queria desejar sucesso para vocês. Nessa semana vocês vão passar aqui. Quem quiser nos visitar, são bem-vindos lá. E que vocês aproveitem essa semana, participando das atividades que vocês vão tendo, nos laboratórios, conversando com seus colegas, com seus professores que têm aqui, que estão demonstrando
que nós, os físicos, somos indispensáveis para o crescimento do Brasil, tornar-se um país desenvolvido. Sem conhecimento e gente treinada, tá certo? Nós estamos condenados a esse chiqueirão que nós temos 5 séculos. E que a gente repudia esse é um destino que querem impor, nós não aceitamos. Muito obrigado. Obrigado, professor Silvio. Queria passar a palavra para o Silvio Crestana. Boa tarde. Os colegas da Embrapa Instrumentação aqui, quase vizinho nosso aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Catunda. Obrigado, professor Tito, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, como físico, como ex-aluno do Instituto e como alguém que se envolveu fortemente com os desafios do Brasil, e fazendo isso ficou claro que nós tínhamos que dar uma contribuição a mais daquela que já estava sendo dada, que era muito importante, que é a física de qualidade, a física das publicações, a física teórica, não é? Mas também dá uma contribuição de grande impacto social, econômico e, por que não, ambiental também. E aí o melhor útero para fazer isso, já na época, ou à época, em 1984, era a Embrapa, né? Como uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, principalmente dirigida e liderada por agrônomos veterinários, um pouco de biólogos, químicos, e zero de física, né? E houve uma coincidência muito boa, porque nós estávamos, junto com o professor Mascarenhas, constituindo um grupo de física aplicada à agricultura. Veja, física aplicada à agricultura, uma coisa realmente nova, né? Nós começamos a perguntar, onde existe isso? Existe física de solos? Existe física do ambiente? A gente sabia que deveria existir, mas não tinha claramente isso nos cursos tradicionais da física. Mesmo a física de São Carlos sendo bastante inovadora, porque ela foi pelo lado experimental, trouxe toda a área de ciência dos materiais, né, biofísica, interdisciplinaridade, etc. Foi a época, né, a física da matéria condensada. Isso foi uma ousadia enorme, né, já numa nova dimensão, numa nova criação. Mas nós começamos aí como alunos, então, formados aqui, e com também alguma já experiência também no exterior, a pensar o seguinte: por que não tentar ir de encontro aos problemas da agricultura brasileira, né? E foi assim que surgiu a Embrapa Instrumentação. Eu vou rapidamente, acho que mostrar alguma coisa, que é melhor do que eu falar de maneira genérica, e acredito, então, outra coisa, é importante pensar que a física lida com a natureza, essencialmente. E para fazer agricultura é preciso lidar com a natureza. Então, a agronomia, veterinária, a física tem um sinergismo muito grande, né? E a agropecuária está no Brasil inteiro, em qualquer parte. Vocês vêm aí, participam aqui, vindo de várias partes do Brasil. A agropecuária está presente em todo o território nacional. Então, em qualquer lugar que vocês estiverem, mais desenvolvido ou menos desenvolvido cientificamente, é possível fazer coisas. A Embrapa está presente praticamente em todo o território nacional. Então, eu quero oferecer esse útero da Embrapa a vocês, a pensarem, a ousarem, tá certo? Como físicos, se aproximarem das Embrapas, né, que estão no território nacional, e daí a gente tentar fazer coisas juntos, tá? Eu poderia falar dos resultados e do passado. Nós já geramos mais de 20 empresas tecnológicas que saíram da Embrapa Instrumentação. A Embrapa Instrumentação é um spin-off do estudo de física, como o professor Silvio Goulart falou, né, disse. E nós já geramos, por sua vez, mais de 20 empresas que saíram, inclusive, junto do Parque Tech. Então, esse tipo de coisa funciona, né? Não é fácil, é muito difícil num país como o nosso, mas essa é a ousadia necessária
e que os físicos, em geral, ou boa parte deles têm, que é o empreendedorismo e correr risco. Não tem como avançar sem correr risco e sem a visão empreendedora, né? Empreendedora para criar uma nova instituição, para criar uma nova empresa, para fazer um novo negócio, para entrar num negócio que não é do normal, do comum. E eu resolvi, então, apresentar uma atuação do físico em empresas de negócio da agropecuária. Só para ter uma ideia, em 1990, o Brasil era um importador de alimentos, nós produzimos cerca de 57 milhões de toneladas de grãos. Hoje, nós estamos produzindo cerca de 200 milhões de toneladas de grãos. Nós vamos produzir, nessa safra, possivelmente 15% a mais do que a última safra, portanto, nós devemos produzir cerca de 215 milhões de toneladas de grãos, né? É um crescimento de 370% em menos de 30 anos, né? De 1990 a 2016, 17. A agricultura vai introduzir cerca de 200 bilhões de reais na economia brasileira, vindo do interior do Brasil. Quando a gente vai às capitais, é crise, é problema, é só baixo astral. Mas quando a gente vai para o interior do Brasil, principalmente hoje centro-oeste e várias regiões do Brasil, é o contrário, né? O agro está crescendo, previsão de crescimento esse ano de 4,5% do PIB, enquanto o PIB deve crescer 0,5%, o PIB nacional. O PIB do agro deve crescer 4%. Nós geramos cerca de 40% a 50% da exportação brasileira, um superávit da ordem de 70 bilhões de dólares. O balanço comercial daquilo que nós exportamos e importamos, né? Os empregos, né? 23% a 25% do PIB nacional. É o maior negócio que o Brasil tem. Então, é fundamental que a física se aproxime dessa atividade econômica tão importante, com grande impacto social e também com grandes problemas e desafios na área ambiental. Essa Embrapa Instrumentação, que foi mencionada, ela se encontra aqui a um quarteirão, a cerca de 100 metros aqui do Instituto de Física, né? Ela abriga o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio e o Laboratório Nacional de Agricultura de Precisão. São dois programas nacionais que estão coordenados aqui por São Carlos, pela nossa unidade. A Embrapa, ela tem como grande missão desenvolver soluções de pesquisa, inovação, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira, fundada em 73, né, 43, 44 anos, tem 9.700 empregados, 2.463 pesquisadores, a maioria deles doutores. Nós temos 17 unidades administrativas na sede em Brasília, que administram toda a instituição, 47 centros de pesquisa e serviço, a exemplo aqui da Embrapa Instrumentação ou da Pecuária Sudeste, próximo. Temos cooperação internacional com praticamente todos os continentes. Aqui é o exemplo de cooperação via laboratórios virtuais que nós temos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Isso é fundamental para a cooperação internacional e para monitorar o conhecimento mundial. Nós temos uma atuação forte também na área de negócios tecnológicos, venda de produtos sementes, licenciamento para utilizar a tecnologia, suporte às empresas. Esse aqui é o quadro atual de empregados da unidade, 89 empregados, 32 anos. Vocês veem que os físicos estão lá, 9 físicos, uma equipe de 31 pesquisadores. Um deles está hoje na direção de toda a pesquisa da Embrapa em Brasília. E aquilo que o professor Goulart falava, né? Olha lá, nós temos um fator 10 para cada pesquisador, né? Nós multiplicamos por 10 quando a gente considera os colaboradores. Isso é fundamental, uma força de trabalho. Isso é porque nós temos aqui a USP e a Federal, né?
e também algumas instituições privadas que permitem estagiários, alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, esse é um exemplo de interação muito importante, tanto interno, multidisciplinar, interno à Embrapa, né? E praticamente nós temos 4 engenheiros agrônomos na equipe e o restante são profissionais de outras áreas que normalmente a Embrapa não tem. Esses 4 pilares da biotecnologia, tecnologia da informação, ciências cognitivas e a nanotecnologia que está transformando o mundo, né? E transforma também a agricultura. Surge esse conceito de agricultura inteligente, que é, na verdade, otimizar o sistema de produção, né? Buscando maior eficiência e sustentabilidade. Essas tecnologias estão se tornando viáveis, a agricultura, chamada agricultura inteligente ou smart agriculture, está se tornando viável graças à internet das coisas, aos sensores, analítica do Big Data, a computação das nuvens, inteligência artificial, mecatrônica, robótica, impressão 3D, os veículos autônomos, tanto os tratores, os robôs e os drones, os vantes, né, os veículos aéreos não tripulados, a automação, a agricultura de precisão, a bionanotecnologia, a fenotipagem. Essas são as tecnologias avançadas que estão vindo para a agricultura. Elas já foram para a área médica, muito para a indústria, agora a indústria 4.0, né, que está se falando, e agora vem vindo para a agricultura na linha da agricultura inteligente. Esse aqui é um diagrama mostrando que a lavoura, a agricultura, a pecuária, a atividade florestal, a produção de energia, fibras, cada vez mais conectada. Conectada por instrumentos em solo, instrumentos em nuvem, na parte aérea, né, com sensores, com transmissão de dados, e que no final precisa tomar uma decisão e que seja uma decisão de otimização do sistema, baixar custo, diminuir insumos, etc. Então, esse é o grande desafio que passa hoje a agricultura, que é a incorporação desses conhecimentos, dessas tecnologias e a transformação disso em negócios ou resultados ou eficiência, como quiser. Eu vou passar rapidamente aqui um vídeo, se puder diminuir a luz, eu agradeço. Deixa eu ver se eu consigo rodar isso, para mostrar um exemplo de tecnologia que começa a fazer uma grande revolução na agricultura e que tem tudo a ver com a física, com a eletrônica, com a robótica, com a inteligência artificial, etc., que são os assuntos que certamente nós hoje, modernamente, que vieram da física essencialmente. Foi graças à física moderna, né, que o laser, que da mecânica quântica até a teoria da relatividade. Nós andamos em velocidades mais baixas, mas eu acho que está embutido aí também coisas desse tipo. Então, eu vou rodar isso aqui. Brazil is one of the major agricultural powers in the world and the country with the greatest potential for expansion in this area. Cutting-edge technologies are accelerating this growth. For the past 43 years, Embrapa, the Brazilian Agricultural Research Corporation, has been developing, adapting, and transferring technology to Brazilian farmers. Since 1998, São Carlos-based Embrapa Instrumentation has pioneered in the use of drones for tropical agriculture. With multiple features and functionalities, drones can have a positive impact on agricultural yields. Today, however, high costs, the need for specialized operators, and access to powerful computers make the correct use of drones more difficult by Brazil's average farmer. But this is about to change. Wireless technology is revolutionizing the way we live, work, and entertain.
and will now bring even more innovation to Brazil's agriculture, real-time information, and crop intelligence metrics to the farmer, eliminating the need for a specialist to fly the drone or help interpret the data. The farmer will then be able to use data to accurately detect areas in the fields that may have crop diseases and plagues, water stress, nutrient deficits, and environmental damage, allowing increased productivity and the reduction of environmental impact of agriculture by regulating the use of chemicals, nutrients, and water. With this solution, innovative technologies will be available to all farmers, environment agents, and professionals who support the development of small and large-scale agriculture in the country. Brazil is one of the major agricultural powers in the world and the country with the greatest potential for expansion in this area. Cutting-edge technologies are accelerating. Esse é um exemplo de tecnologia avançada que precisa ser integrada com várias outras para que no final a gente possa agir em campo. Mas esse é o caminho, portanto vocês estão vendo aí uma oportunidade enorme. Eu quero agora mostrar, dizer o seguinte, aqui é mais como um grande desafio, né, que está, isso nós estamos fazendo aqui na Embrapa Instrumentação, né, que eu mostrei. E isso que eu vou mostrar também é como uma grande inspiração. Vocês já ouviram falar do Curiosity, né, que foi para Marte? Quer dizer, o homem é capaz dessa aventura humana, né, de ir a Marte, de descer lá um rover, andar com esse rover, fazer medidas, né, identificar, caracterizar o material de Marte, o solo de Marte, né, e ter essa informação em tempo real aqui, até tomar alguma decisão. No entanto, nós temos hoje ainda quase 1 bilhão de habitantes em 7 bilhões com fome, com um problema ainda não resolvido, que depende de alimentação. Então, nós imaginamos o seguinte, é possível usar a tecnologia avançada, e vai ser necessário cada vez mais por causa dos insumos, né, recursos naturais cada vez mais escassos, mão de obra escassa, etc., para que a gente aumente a produtividade dos campos, aumente a eficiência, né? Então, essa inspiração está nos levando a trabalhar com a USP, tanto aqui com a física como com a engenharia, na construção de um rover, né, de um robô que vai andar em solo e também vai fazer medidas usando laser, etc. Então, eu vou mostrar essa iniciativa, essa prova de conceito, e termino a minha apresentação. Veja quanta ciência, quanta engenharia, quanta tecnologia necessária para colocar um rover em Marte. Interested in. It then fires a number of laser shots. Then ionize a part of the material of the rock or soil. Ele volta aqui. Aqui vocês estão vendo o laser, né, aplicado no sentido de caracterizar uma rocha ou solo, mandar essa informação para a NASA
e aí, se for o caso, mudar o ângulo, mandar o rover andar para outro lugar, e assim por diante, ou repetir. Então, finalmente, nós pensamos o seguinte, essa é uma tecnologia que hoje nós temos o grupo aplicado à agropecuária mais importante do Brasil e que saiu aqui do Instituto de Física, né, da ótica e da fotônica, liderado pela nossa colega Débora. Esse tipo de iniciativa, ou seja, usar o laser e um sistema de detecção e daí caracterizar o material, né, alumínio, cobre, etc. Por que não fazer isso com solos? E aí o solo é fundamental para a agricultura. A quantidade de potássio, de nitrogênio, de fósforo, os elementos estão lá. Então, com essa experiência, por exemplo, outro assunto importante é carbono. Carbono, as mudanças climáticas, efeito estufa, as emissões de gases, né? Será que nós estamos sequestrando? Qual é a prática agrícola que sequestra carbono? Então, esse agricultor, ele está prestando um serviço ambiental, na medida em que ele está retirando o carbono da atmosfera e guardando esse carbono no solo. E há práticas agrícolas que fazem isso, mas nós precisamos medir, nós precisamos mostrar isso para convencer internacionalmente, por exemplo, que o bovino do Brasil, ele tem um balanço, quando a gente considera a braquiária, o sistema radicular todo, e não só o animal, um balanço até positivo em algumas situações, em termos das emissões. Que nós somos muito criticados, que nós somos grandes exportadores de carnes, porque nós estamos aumentando o efeito estufa na terra. E isso não é verdade na condição tropical, e nós estamos demonstrando isso através de experimentos e tal. Mas aqui é um exemplo, então, comparado lá, a concentração de carbono na referência e medido pelo Libes, né? E o erro associado. Vejam que as relações são muito boas. E é importante entender uma mudança de conceito, porque quando nós estamos, muitas vezes, em física no laboratório, nós queremos 100%, 99%, 98%, 95% de correlação. O R2A tem que, né? O fitting tem que ser perfeito. E que, na prática, quando a gente entende alguma coisa que acontece agora numa escala de vários alqueires, de vários quilômetros quadrados, e a gente consegue tomar uma decisão, mesmo com erro de 20%, é uma coisa muito boa. Então, nós temos que mudar esse conceito quando a gente vai para o campo, e isso é uma coisa nova que nós estamos aprendendo a fazer também, para poder lidar realmente com as situações reais, em escala de interesse agrícola, da propriedade agrícola e de um país continental como o Brasil. Então, o Miran, que nós demos o nome Miran, o nome indígena, é um rover drone para a agricultura. Aqui não tem som, vocês estão vendo aqui o drone. Ele vai aterrissar aí numa plataforma que está no solo. Essa plataforma se move toda de maneira autônoma, programada ou comandada à distância. Ela tem um Libes, ela tem um laser aí dentro. Ela vai atirar o laser, vocês vão ver os shots aí, os tiros. Olha lá. Aí ele anda, se move, atirou de novo. Quando ele faz isso, ele está coletando informação do solo, portanto, que vai ajudar aí a plantadeira ou a máquina que vem em seguida colocar adubo, ou uma praga que o rover detectou. Então, nós temos um movimento duplo, tanto a plataforma móvel em solo, em terra, como uma plataforma que voa. A grande limitação de drone, como vocês sabem, é a bateria, tempo de voo, né? Mas aí não, ele vem, reabastece, recarrega em solo e volta a voar novamente. Então, isso dá uma autonomia muito maior. Enfim, várias vantagens em fazer isso. Esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando agora, para construir e tornar, talvez, isso viável, inclusive comercial, talvez, no futuro, né?
e que eu acho que serve, espero, de inspiração para vocês pensarem em como ajudar a produzir mais com menos, cada vez menos. Com menos insumos, com menos gente, para mais gente, né? Em 2050, nós devemos ter 9 bilhões de habitantes na face da Terra, hoje tem 7, nós vamos crescer 2 bilhões em 20, 30 anos, isso é uma loucura, isso nunca aconteceu, e o problema alimentar e o problema ambiental está aí, tá certo? Então, não há nenhuma dúvida que esse é um campo com muitas oportunidades, com muitos empregos, que pode ser na Embrapa, pode ser nas empresas que estão associadas à inovação no campo. E precisa de física, e muita física. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Vou chamar agora o professor Tito Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos. Eu talvez tenha uma grande superposição com o que o professor Silvio Goulart falou, mas é uma honra, né, antes de mais nada, estar na mesma sessão com o professor Silvio Goulart, meu professor, e o Silvio Crestana, que é uma geração à frente da minha, que serviu como modelo. Bem, eu vou tentar fazer nessa aventura de falar em 20 minutos muitas coisas. Eu vou querer mostrar um pouco dentro desse simpósio de ensino de física como um instituto como o nosso, que se preocupa com o emprego do seu egresso, não somente na academia, mas também fora dela, como ele se insere nesse mundo que vai desde o contato que a gente tem com alunos do ensino fundamental, passando pelo médio, atraindo pessoas que possam estudar aqui, que estejam habilitadas para conviver com o ambiente de física e, posteriormente, possam, além da graduação, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado e ocupar seu espaço dentro de um país que necessita fortemente tanto de ciência básica quanto de ciência que sirva para o desenvolvimento e inovação. Então, eu vou tentar mostrar para vocês qual é o ecossistema que essas pessoas podem perceber na proximidade com o Instituto de Física de São Carlos. Então, é um ecossistema que nós construímos, ajudamos a construir, mas que também aproveitamos as perspectivas, as características que nós tivemos desde quando o campus USP de São Carlos foi criado no início da década de 50. Pessoas com visão já estavam ocupando aquele espaço naquele momento. Então, essa apresentação está em inglês, porque esse tema é muito discutido não somente no âmbito do Brasil, mas também no exterior, e o Instituto de Física de São Carlos é convidado para discutir sobre esses temas. Então, vou falar muito rapidamente de todas as nossas ações que tentam pensar desde o ensino fundamental até o nosso egresso dentro ou fora da academia. Em particular, eu gostaria de deixar claro que o Instituto de Física de São Carlos, tal como qualquer outra unidade de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, nós já fazemos parte de um ecossistema que exige que a gente pense em contribuir para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país. Nós temos aí o Centro Paula Souza, que é a Agência de Inovação do Estado de São Paulo, que criou as escolas técnicas e as faculdades de tecnologia, temos o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nós temos o IPEM, nós temos a FAPESP, que dá um canal de financiamento muito importante para a pesquisa realizada no Estado de São Paulo, Investe São Paulo, que coloca recursos para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver, e nós temos aí vários setores como as universidades que estão presentes no Estado de São Paulo, incluindo a Univesp e assim por diante, chegando até os parques tecnológicos, que são 28 ao longo do Estado de São Paulo, mas a gente gosta de colocar com orgulho o Parque Tec, que é algo nato de São Carlos. Isso é importante, que para toda essa atividade da Universidade de São Paulo, em um instituto como esse, que pensa na educação desde o ensino fundamental até o egresso na sua fase final, a gente tenha grande contato aí com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Diretoria Regional de Ensino, bem como uma parceria com a Secretaria da Cultura, como vou tentar mostrar rapidamente para vocês, que a gente tenta atrair os alunos através de atividades que não vão somente em demonstrações de física, mas atraindo o aluno para que venha a concertos que são apresentados aqui, ou exposições, como vou apresentar rapidamente. E física se inclui nesse cenário, ele tem que ter essa percepção que ele tem que contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e educacional do Estado de São Paulo. O Instituto de Física de São Carlos, como o professor Silvio já comentou, ele nasceu dentro de uma escola de engenharia, ficou por lá muitos anos, né, da ordem de 20 anos, depois também teve a alegria de viver com os químicos por mais 20 anos, no Instituto de Física e Química de São Carlos.
Somente há 22 anos que nós somos um instituto de física. Porém, todas essas separações foram benignas, né? Não tivemos problemas e, por sorte, nós conseguimos manter essa linhagem. Hoje nós temos uma instituição que não se preocupa somente com aspectos teóricos básicos de física teórica ou de física experimental, mas tenta também fazer um trabalho muito forte em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o que nós estamos falando aqui não é uma coisa de moda do momento. Essa questão, como o professor Silvio já disse, já desde a década de 80, ou com o nascimento da Escola de Engenharia de São Carlos, esse pensamento já era muito forte dentro dos professores pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos. E a outra questão importante é que é uma instituição muito multidisciplinar. Nós não temos aqui pesquisa limitada somente à física pura, mas tem um grande impacto em ciências dos materiais, biologia estrutural, medicina, odontologia, ciência da computação e várias outras áreas que eu não vou entrar em muitos detalhes. E o bom aqui é que os teóricos experimentais conversam entre si, que faz com que você tenha uma pesquisa que tenha maior impacto ainda frente às revistas internacionais. Então, dentro da equipe que trabalha dentro do Instituto de Física de São Carlos, você vai encontrar facilmente engenheiros, cientistas de computação, bioquímicos, biólogos, químicos, farmacêuticos, dentistas e físicos também. Ou seja, os físicos são aqui 75%, mas usufruem enormemente desse ambiente que faz com que, por ter um ambiente tão eclético como esse, que pensa em desenvolvimento e inovação, a gente acaba tendo várias colaborações com empresas e um considerável número de patentes e startups, ou seja, a unidade que cria startups está também criando emprego e riqueza para a região. E aqueles que vão ter contato com as empresas podem também acabar arrumando emprego. Então, aqui já é um primeiro contato com a perspectiva do físico trabalhando fora da academia. É um instituto relativamente pequeno, aí, com cerca de 80 docentes. Nós não abrimos mão dos nossos aposentados, ok? Convidamos sempre para os aposentados que nunca se aposentam, na realidade. Então, é uma comunidade relativamente pequena, com um grande número de funcionários técnicos de superior, engenheiros, físicos, doutores, que atuam como técnicos para apoiar na pesquisa e assim por diante. Uma comunidade relativamente grande de pós-graduandos, pós-docs e assim por diante. E nós temos 4 cursos. O curso de licenciatura, que tem mais contato com esse evento, mas nós temos também o curso de física tradicional, física computacional e ciências físicas biomoleculares, que demonstram, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, essa multiplicidade de opções para os alunos. E o importante, como o professor Silvio também já comentou, nós, no Instituto de Física de São Carlos, temos uma infraestrutura de oficina mecânica, eletrônica, ótica, vidraria, infraestrutura para criogênicos, que faz com que a física experimental possa, apesar de ter muito dinheiro que vem de FAPESP e outras agências de fomento e de empresas, nós também prezamos construir nossos próprios equipamentos. Essa é uma característica importante, porque a comunidade científica enriqueceu e começou a comprar equipamentos. Mas tal como aqui na Embrapa e o estímulo que tem no Parque Tech, essa cidade procura, na realidade, construir seus equipamentos. Então, isso é muito importante também ter em mente. Nós temos um conjunto de laboratórios de ensino que representa um pouco disso que eu falei agora. Vocês já devem ter conhecido esse grande prédio que se estende à esquerda também. Nós temos aí laboratórios de física clássica, moderna, eletrônica digital e analógica, biologia, cursos de microprocessadores, física computacional, que faz com que o físico, tanto em bacharelado quanto em licenciatura, tenha um ambiente. E o aluno tem que descobrir esse ambiente também. Isso é fundamental. Como uma prova que nós gostamos de construir nossos equipamentos, em parceria, o laboratório de ensino com a nossa oficina mecânica, nós estamos construindo praticamente uma réplica dos nossos laboratórios de ensino para a Escola de Engenharia de Lorena. Esse é um aspecto muito importante, ou seja, é quase uma empresa que constrói equipamentos para fins didáticos. E, obviamente, o Instituto de Física de São Carlos, se você olhar as linhas de pesquisas teóricas e experimentais, nós temos praticamente todas as áreas de um instituto importante e, como eu já comentei, essas áreas falam entre si, isso é também muito fundamental. E o Instituto tem contribuições significantes para construir esse ambiente, esse ecossistema que eu quero inserir aqui, né? O professor Silvio já comentou, participamos fortemente aqui com a presença do professor Sérgio Mascarenhas e o professor Milton Ferreira de Souza, também entre outros, na criação da Federal em 1970, a incubadora, né, que a gente chama Parque Tech, foi a primeira incubadora que apareceu para fazer essa conexão entre a academia
e a indústria, o setor produtivo, sempre coordenada pelo professor Silvio Goulart. E aqui que eu comento que não é moda fazer ciência e tecnologia em São Carlos, a gente está falando do século passado, né? Década de 80. Temos também a questão da Embrapa, não vou repetir, e temos grandes exemplos de startups. A gente sempre destaca a Optoeletrônica, que foi quem colocou a visão, né, as câmeras de alta resolução no satélite Sino brasileiro, que enfim foi lançado em 2014, que traz um impacto importante, né, de responsabilidade para o desenvolvimento do Estado. E no nosso último levantamento, o IFISC tem, em função de suas pesquisas, aí, da ordem de mais de 40 startups que fazem um papel importante na atividade de desenvolvimento de tecnologia na região. Tem também outras contribuições. O IFISC tem a presidência da Sociedade Brasileira de Química, tem a presidência da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e a presidência da Sociedade Brasileira de Pesquisas Materiais. Isso mostra, então, esse ambiente rico que o aluno pode ser inserido. Além disso, criamos, né, em parceria com a Química, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, que vocês já devem ter ouvido falar muito, que é o nosso canal de comunicação com os alunos do ensino fundamental e médio, não só com eles, mas também com os respectivos professores e pais. A gente tem que ter essa conversa para mostrar que a física tem um potencial importante, não somente de conhecimento, mas de futuro, carreira, profissão acadêmica e fora da academia, para que os pais percebam e, às vezes, não impeçam seus filhos de escolher a física porque não é uma carreira de futuro. De fato e nós estamos fazendo um trabalho fundamental nessa área. Nós também temos aí contribuições importantes. O professor Horácio Panepucci comandou um grupo que construiu um sistema de geração de imagens para o corpo humano por ressonância magnética nuclear, que ficou instalado durante anos no hospital aqui da cidade de São Carlos, e o nome dele hoje é emprestado para denominar o Hospital Escola da Universidade Federal de São Carlos. É uma contribuição muito grande, né, que coloca a ciência fora do ambiente da academia a serviço da sociedade. Nós temos vários outros exemplos. O mesmo grupo que propõe vários equipamentos fundamentados em conceitos óticos para a sociedade na área de odontologia e medicina, é o mesmo grupo que faz o condensado de Bose-Einstein, o primeiro condensado de Bose-Einstein no hemisfério sul. Então, isso é importante, porque a gente está procurando fazer ciência e tecnologia sem abrir mão da ciência básica, que é fundamental para que os processos ocorram. Outro exemplo importante, né, tem uma unidade de terapia fotodinâmica para tratamento de câncer de pele ou outras afecções cutâneas, também que tem sido um grande sucesso. Enfim, o Instituto, além de fazer pesquisa básica fundamental, participa de todas essas ações, incluindo o desenvolvimento de estruturas para telescópios, e assim vai por diante, né? Produção tem uma área de química medicinal muito forte, preocupada com a saúde, agora trabalhando fortemente com a questão da Zika. Tem a língua eletrônica, que se mistura com as atividades da Embrapa, grandes parcerias. Enfim, é um instituto que, no que se refere à pesquisa básica fundamental, que está plenamente adaptada ao ambiente acadêmico, o Instituto de Física de São Carlos, ao longo dos últimos anos, tem superado, não vou citar outros nomes de unidades, mas tem sido destacadamente a unidade mais produtiva da Universidade de São Paulo. Porém, não só isso. Se você olha o número de patentes produzidas por todas as unidades de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo, você pode ver aqui que a grande campeã é a Escola Politécnica, terceiro lugar o Instituto de Química em São Paulo, segundo, e em terceiro lugar o Instituto de Física de São Carlos. Porém, se você olhar, temos per capita, o Instituto de Física de São Carlos é de longe o grande produtor de patentes da Universidade de São Paulo. Isso faz e demonstra que esse instituto tem interesse, sim, e na sua natureza faz esse papel com muita qualidade. E todo mundo, o IFISC, apesar de ser 1% da Universidade de São Paulo, corresponde a 8% do número de patentes da Universidade de São Paulo. Isso é importante, 40% do campus São Carlos, ou seja, já atingiu a ordem de 120 propriedades intelectuais. Para uma unidade acadêmica, isso é um número expressivo. Outra preocupação que todo mundo tem é fazer patente é fácil, mas licenciar é difícil. Porém, se você olhar o percentual de licenças que nós temos, está dentro do padrão mundial de licenciamento, a ordem é de 10%, estamos até um pouco acima do licenciamento. Eu estou falando tudo isso porque eu quero inserir o panorama do futuro do nosso aluno no mercado de trabalho. Não é só para fazer o marketing do Instituto, mas você tem que ter, na realidade, um ecossistema muito bem constituído para que você tenha êxito nessa questão. Então, o Instituto de Física de São Carlos, por essas características, acaba interagindo com muitas instituições que estão fora do âmbito acadêmico.
porque isso é fundamental. É claro que também a gente tem muito mais parceria com grandes parceiros acadêmicos e, por causa de toda essa situação, a Física de São Carlos acaba participando em um estudo muito bem elaborado sobre essa relação entre a física e o desenvolvimento nacional. Esse é um livro muito importante que foi feito em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e com a Sociedade Brasileira de Física, que mostra, inclusive, e mapeia muito bem os físicos que estão atuando fora da academia. A gente pensa que não existe, mas existem muitos físicos atuando fora da academia. O problema é que eles não conversam muito mais com a gente, porque eles acham que não são mais físicos. Mas, na realidade, eles são físicos fundamentais para que a física se estabeleça como uma ferramenta fundamental de desenvolvimento em nosso país. Organizamos também o primeiro Encontro Nacional de Física na Indústria, tem um impacto importante, não vou dar detalhes porque não temos tempo para essa finalidade, e temos participado também de movimentos internacionais com o Instituto Americano de Física, que veio ao Brasil na Unicamp para que nós pudéssemos discutir essa questão da física industrial, que é o físico que atua fora da academia, dentro de países emergentes. Foi um evento muito bonito. E com todo esse panorama também, nós decidimos procurar onde nossos alunos estão estudando fora da academia. Eu não vou colocar todos, né? Mas a gente tem um grande número de pessoas trabalhando fora da academia, obviamente, né? Tanto nas empresas quanto nas startups que eles mesmos estão criando seus próprios empregos ou encontrando bons empregos por aí. É claro que eles estão ocupando também boas posições na academia e tudo isso se insere dentro também de um programa de pós-graduação no Instituto de Física São Carlos, que é um dos poucos que eternamente recebem nota máxima da CAPES. E aí surge uma primeira questão. Bom, então vocês têm interesse em fazer engenharia física ou ter um mestrado profissional? Não, aqui no Instituto de Física de São Carlos a gente entende que esse panorama que foi construído forma adequadamente físicos, tanto para a academia quanto para atuarem fora da academia. Okay? Então a nossa graduação se acomodou, não vou entrar em detalhes, posso comentar depois, para manter essas perspectivas para o aluno que tenha uma percepção de academia ou uma percepção de empresa que ele possa escolher. E também nós temos um doutorado acadêmico industrial, um projeto piloto, que no momento em que você recebe um aluno, ele tem interesse em trabalhar em alguma área importante da indústria brasileira, nós podemos encontrar um supervisor da empresa que queira trabalhar conosco em um tema que nós podemos propor. Então, esse aluno já trabalha com a interface da empresa e quando ele termina o doutorado, tipicamente ele já pode estar sendo absorvido por essa empresa. Então, isso a gente quer, inclusive, transferir para os trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica e mestrado, para que a gente aumente mais ainda a presença do físico no nosso ambiente industrial. Nós temos vários exemplos, eu não vou entrar em detalhes aqui desses projetos de doutorado acadêmico industrial, e nós temos feito um trabalho muito grande para identificar muitos alunos que trabalham fora da academia, entrevistando cada um deles. Vocês podem ver, eu não vou entrar em detalhes também, mas nós estamos entrevistando todos esses egressos que atuam fora da academia, incluindo alunos, de novo, isso não é novidade. Esse aluno, por exemplo, fez graduação comigo e hoje está na Novartis porque decidiu ser um físico que está atuando fora da academia. E nós temos tentado e algumas vezes conseguido unir muitos desses egressos que atuam fora da academia para workshops aqui, para que a gente possa, inclusive, modular o modelo que nós temos de ensino dentro do Instituto de Física de São Carlos, não abrindo mão da ciência básica, mas dando esse viés da ciência básica para serviço da sociedade. E, quase finalizando, para coordenar todas essas ações que não têm um caráter pessoal, mas sim uma questão orgânica, institucional, nós criamos a Comissão de Inovação Científica e Tecnológica do Instituto, que tem como viés estimular, na medida do possível, pesquisas que possam resultar em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, estabelecer colaborações com indústrias, convidando-as para que nos conheçam e que também visitando-as para que a gente possa conhecer os problemas que lá existem, sempre querendo oferecer a capacidade científica, técnica e assim por diante. Nós já tivemos contatos com várias empresas, todas com sucesso, e também encontrar fundos de pesquisa fora do ambiente tradicional, que é muito rico e que todo mundo pensa que a indústria não vai permitir que a gente continue fazendo o que a gente gosta, mas isso não é verdade. Nós recebemos dinheiro da indústria para a formação de alunos e também para a condução de pesquisa básica fundamental, sem perigo nenhum de identidade. E, obviamente, criar perspectivas de emprego para nossos egressos, seja da graduação, seja da pós-graduação ou nossos pós-docs. E consolidar a física como uma ciência que tem que participar
fundamentalmente do processo de desenvolvimento da nossa nação. Isso não é novidade dos Estados Unidos, dos outros países, mas aqui parece que a gente ainda tem que convencer não só as indústrias, mas o nosso ambiente. A academia é ainda viscosa com essas propostas. E a gente conversa com vários núcleos de inovação tecnológica, Sociedade Brasileira de Física, Academia de Ciências do Estado, Academia Brasileira de Ciências. Nós temos um movimento muito bem integrado com todas essas instituições. Como um exemplo, só no meu grupo, que a gente tem essa experiência, nós temos colocado, por exemplo, pessoas para trabalharem na academia. Mas a gente tem tido sucesso também para colocar pessoas para trabalhar fora da academia. E, normalmente, essas pessoas têm tido um grande sucesso. É um modelo muito bom, a gente faz esse nosso papel. E é um modelo que eu acho muito importante, porque, ao invés de nós ficarmos apenas em grupos fechados dentro da universidade, sem conversar com o mercado de trabalho externo, somente com o mercado de trabalho interno, e dependendo somente de agências de fomento, a gente já sabe como essas questões estão evoluindo. Mas se você, de fato, conversa com empresas, aproveita a agência de inovação, fala com as incubadoras, entende o arcabouço legal e tem esse tipo de panorama, você acaba colocando os seus alunos fora do mercado da academia, e esses setores todos te alimentam, porque o teu aluno que foi embora e sabe da sua competência, ele traz projetos especiais para vocês. Então, isso é um círculo vicioso, não vicioso, né? Virtuoso, que traz uma grandeza muito grande para a universidade. E para isso a gente aproveita o ambiente aqui, né, professor Silvio? A gente sabe que a FATEC é importante como parceira, o Senai, nós tivemos algumas reuniões, o professor Silvio tentou estimular, nós estamos ainda tentando manter essa parceria. Parktec, sim, é fundamental, um orgulho para a nossa cidade, a agência USP de inovação, coordenadora o professor Banhato também da casa, mas conversamos também com a agência de inovação do Estado de São Paulo, para que a gente consiga fazer com que tanto o aspecto acadêmico quanto o industrial da pesquisa tenham o mesmo impacto na formação do aluno e que a gente participe desse processo. Obviamente, a gente precisa de novos estudantes, professor Catunda quase acabando, ok? Mas para a gente arrumar novos estudantes, volta um pouco ao tema desse evento, né? Nós precisamos conversar com eles. Então, o Instituto de Física de São Carlos tem várias atividades de aproximação aos alunos do ensino fundamental e médio, com o programa universitário por um dia, não vou detalhar, mas já recebemos aí mais de 20 mil alunos ao longo dos últimos anos, e a gente fala da USP, como ela é importante você entrar na universidade para querer transformar esse país com cidadania e assim por diante, e lá no finzinho a gente fala que a física também tem um papel importante com palestras como essa. A gente fala também sobre as perspectivas profissionais, não somente com os alunos, mas também com os pais e professores, porque os professores às vezes são as maiores barreiras para o aluno escolher física. E também temos as escolas de física contemporânea, onde são aqueles alunos ganhadores de Olimpíada, que esses sim, os pais não querem saber que eles façam física. Mas quando a gente faz uma palestra como essa, mostra que existe mercado de trabalho, em reuniões como nós estamos tendo hoje aqui, em domingos, esses pais chegam para a gente e falam, olha, o que vocês falaram está me deixando, talvez, permitir que meu filho possa fazer física nesse instituto, porque tem perspectiva de trabalho importante. Ou seja, nós temos aí várias ações, não somente com os alunos, oferecemos educação continuada para professores do ensino médio, em grande parceria com a diretoria de ensino, e também estamos montando um laboratório de referência em física, que usa o livro-texto, não sei se o professor Pietrocola está aqui no momento, mas nós usamos o livro dele, que é o livro usado no Estado de São Paulo de Física, com as demonstrações lá, para que os professores possam interagir melhor com os alunos na formação deles em física. Enfim, nós também, então, populamos muito os nossos espaços com os alunos que talvez façam física no futuro, tal como o professor, o Crestana, quando teve lá uma palestra, antes de fazer física, foi lá uma pessoa muito famosa falar de física, ele decidiu fazer física, e a gente acaba tendo aqui uma pessoa que tem um impacto muito grande fora da academia, dentro da Embrapa. É isso que a gente quer. E terminando, nós usamos também o conceito de aproximação, não somente com demonstrações de física, mas também com uma presença artística, com concertos de altíssima qualidade oferecidos pela Universidade de São Paulo, mas não só com concerto, isso eu vou ser rápido, nós estamos aproveitando também para falar de ciência e arte. Aqui nós tivemos um concerto com o professor Caio Pagano, um grande músico brasileiro que atua nos Estados Unidos, e nós apresentamos o que é a série de Fibonacci, por exemplo, e como ela interferiu no desenvolvimento da música em um certo período
da história musical. E depois tivemos uma apresentação musical, a gente chama de concertos a 4 mãos. 2 mãos ciência, 2 mãos música. E agora nós vamos ter um concerto também de física da música, com uma palestra sobre física da música, depois o músico apresentando como isso é de fato na apresentação, depois um concerto mantendo essa informação. São atividades interessantes, que tem também exposição Portinari, que une arte e meio ambiente. A gente faz essa atividade e atinge fortemente os alunos do ensino fundamental e médio, com o que vocês gostam de fazer, que é o ensino e tudo mais, mas a gente tenta também trazê-los para a universidade primeiro. Se vier para a física, legal. Se vier para a universidade, também é um elemento transformador de sociedade. Não tem problema. E terminando, nós fizemos, o último evento que nós tivemos foi Santos Dumont, porque a gente quis aproveitar esse modelo Santos Dumont naquilo que é um sujeito que foi empreendedor, sabia de física, sabia de engenharia e tinha um design muito legal. A gente aproveitou esse modelo, enchemos essa sala de professores do ensino médio e alunos do ensino médio com palestras sobre a física da sustentação, da asa, a física do voo, várias demonstrações. Então, foi um sucesso onde a gente cria, então, esse ambiente de aproximação com os alunos do ensino médio. Eu acredito, então, que com essas ações, que eu não pude aprofundar, a gente tem atingido desde o ensino fundamental até os nossos egressos, com ações que aparentemente são separadas para quem vê nesse momento, mas na verdade é um corpo rígido que age com várias facetas e que acaba tendo esse sucesso que a instituição tem em todas essas áreas de atuação. Então, aqui eu termino. Professor Catunda, passando um pouquinho aí do tempo, né? Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Tito. Então, agora a mesa volta para a mesa. E a palavra, então, está aberta para perguntas, comentários. Boa tarde, professor. Extraordinário a exposição de vocês com relação à inserção do físico em áreas tradicionalmente inéditas no Brasil. A gente sabe que no Brasil a questão da pesquisa, do ensino, da inovação tecnológica tradicionalmente tem sido financiado pelo poder público e que muitos trabalhos no Brasil também mostram que a contrapartida desse investimento deixa muito a desejar. Contudo, a gente sabe que todo esse processo é tão importante para o nosso país, para o desenvolvimento tecnológico e para o engrandecimento da nossa nação, frente a esse cenário tão adverso de dificuldade de investimento em pesquisa e inovação tecnológica, a gente tem um fator primordial aí, que é a questão gente. Né? Sem gente, a gente não faz nada disso. E, contudo, os resultados sobre a questão do ensino das ciências no Brasil é lastimável do ponto de vista do aproveitamento da nossa juventude. Né? Eu estou à frente de um curso de licenciatura em Física no interior do estado de Pernambuco, e lá nós travamos uma luta ferrenha para que o jovem vá fazer a inscrição, né, do nosso vestibular, e que vá fazer a matrícula e que no primeiro semestre ele não vá embora. Né? Então, quando a gente olha o cenário da educação básica nesse país, em termos não só de ciência, mas com a estrutura como um todo, a gente fica extremamente desanimado nessa perspectiva. Então, assim, eu queria ver a impressão do senhor com relação a isso, né? Que tipo de avanços a gente pode esperar, né, mesmo com ações tão bem sucedidas de vocês aqui, né, que certamente tem uma nova realidade. A nossa ainda, lá no interior do Nordeste, é muito complicada, né, porque muitas pessoas passam ainda boa parte de sua vida tentando se manter viva, né, e não tem tempo para pensar nesse tipo de situação. Quero ver como é que o senhor vê esse cenário num país como um todo, né, dessa aproximação da academia, né, dos trabalhos de mestrado e doutorado do nosso país, que não sirva apenas para dar título a esses cidadãos, que essas pesquisas voltem e tentem resolver esses problemas. Eu queria saber do senhor qual a sua impressão e que tipo de perspectiva o senhor vê para médio e longo prazo nesse sentido. Sim. Bom, eu entendo que a pergunta é diretamente, então eu já começo a responder. Eu agradeço essa sua pergunta. O Instituto de Física de São Carlos, apesar de todo esse esforço,
quando os seus alunos têm sucesso no vestibular, a gente normalmente pede 50% deles ao longo do tempo. Ou seja, nós nem percebemos, né, mas quando a gente chega no meio do curso, sumiram metade dos nossos colegas. Então, essa é uma preocupação grande. O que o Instituto de Física tem feito é, primeiro, olhar quais são os resultados no vestibular do conjunto de alunos. Hoje, o Instituto de Física é uma instituição de referência, ok? Muitos alunos querem, porém, a procura é muito complexa, porque nós temos desde os alunos que passam nas primeiras posições do vestibular até as últimas. E como você tem N chamadas, vai do primeiro até o 24 mil. Ou seja, nós temos um espectro de alunos que é gigantesco. Talvez o que entrou em primeiro lugar não queira ficar na física, e talvez o último, se for bem trabalhado, pode ser um aluno de expressão. Então, nós internamente instituímos uma comissão de acompanhamento ao desenvolvimento acadêmico do aluno, para que a gente possa, com um grupo de 10 professores jovens, dedicados, com um perfil de proximidade com os alunos, poder construir um ambiente onde, com apoio de setores de psicologia, vocacional, o escritório de carreiras e todo mundo, todas essas questões, criar um ambiente onde tenha motivação para que ele possa evoluir, possa consertar pequenos erros na sua formação, ou, quando ele não tiver jeito de ficar aqui, a gente, ao invés de dar um safanão nele, a gente vai dizer, a gente vai te apoiar a encontrar uma outra escola para você por transferência. Então, internamente, é esse nosso esforço atual. Outro esforço que nós temos feito ao longo dos últimos anos é ter essa aproximação muito intensa às escolas de ensino médio, principalmente. O fundamental, um pouco mais distante da gente, mas a gente precisa crescer nessa ação. E a própria diretora, a professora Débora Blanco, ontem, na abertura, comentou a grande parceria que nós temos. Então, nós temos oferecido um apoio para que os professores de física do ensino médio tenham um aperfeiçoamento na sua formação, com uma escola continuada, e com a nossa presença. Às vezes, para eles, é difícil ter que enfrentar uma tarefa de reconstruir seu conhecimento. Nós nos oferecemos para ensinar, fazer a primeira frente de batalha, depois que se sentirem acomodados, nós podemos deixar com eles. Mas essa é uma relação onde a pessoa não tem muito tempo, cria um pouco de medo para ela se inserir, e aí não tem tido muito sucesso, mas a oferta para fazer com que eles façam o papel deles, como professores do ensino médio fundamental, e que possam, conosco, melhorar a perspectiva de entrada de alunos um pouco mais preparados para enfrentar um curso que tem um impacto muito grande, principalmente no Instituto de Física de São Carlos, que tem uma comunidade científica de altíssimo nível, e cria uma separação que, às vezes, ela não deveria existir, porque as pessoas são bacanas, mas o medo cria. Então, existe um esforço muito grande, que é de longo prazo, mas existe outro que a gente quer agir ali, de braços dados com a diretoria de ensino, com a Secretaria da Educação, que já nos convidou, sabendo das propostas, para isso que tenha sucesso. A gente vai mais longe, não estamos fazendo isso somente em português. Nós percebemos que as aldeias indígenas paulistas estão muito isoladas, e temos o mesmo processo, e agora em março nós estaremos conversando com eles em Guarani, para fazer com que a física chegue de uma forma mais acolhedora ainda. Então, de uma forma geral, e não estendendo mais ainda, são essas ações que nós temos feito. Obrigado pela pergunta. Meu nome é Douglas, sou do Colégio Anchieta de Porto Alegre. Eu gostaria de perguntar para os 3 professores sobre a relação com as pequenas empresas. Como que é a relação do Instituto de Física e tal, com as pequenas empresas. Se tem uma pequena oficina e eles são úteis em algo. Boa pergunta. Vocês querem começar? Bem, a experiência que a gente tem é que, na incubadora, nesses 32 anos, nós já formamos mais ou menos 120 empresas. Uma boa parte um número expressivo de formato por físico. O perfil que a gente tem hoje lá no nosso empresário praticamente todo mundo tem um doutorado, não só na área de física. Na nossa incubadora nós estamos com 16 empresas agora. Praticamente todos os donos têm doutorado. E o sujeito vai fazer o seu doutorado já uma visão clara que ele quer fazer a pesquisa, ter o título de doutor, mas numa área aplicada que ele possa abrir a empresa. Então, isso é o que está acontecendo agora, nas várias áreas, não só em física, mas em engenharia também, com o apoio
do grupo de pesquisa, e aqui o título ilustrou, e o Crestano também ilustrou, com o apoio do grupo de pesquisa que ele está trabalhando. Quer dizer, lá na Embrapa, tem 300 alunos de pós-graduação lá, trabalhando em pesquisa de uso imediato, aquele conhecimento incorporado imediatamente na agricultura. Então, isso abre uma oportunidade muito grande para o sujeito abrir a empresa dele. A empresa, em São Paulo, você tem a FAPERF, que o Tito mencionou, que é um primor. A FAPERF é um orgulho para todo brasileiro. E esse modelo foi copiado no Brasil inteiro. E ela tem um programa que chama PIP, Programa de Inovação em Pequena Empresa. Você submete um projeto, você não precisa ter título, também tem outra coisa que eles mudaram. Você submete um projeto, tem fases. A primeira fase, você pode receber, até, se for aprovado, até R$200 mil, em 9 meses, para provar a viabilidade técnica daqueles. Uma segunda fase, para desenvolver em 2 anos, isso não reembolsável, até R$1 milhão. E uma terceira fase, com o apoio da FINEP. Então, é capitalizar a empresa. Então, tem as incubadoras, tem os parques tecnológicos, a FINEP tem uma série de apoios, tá certo? Desde empréstimos a juros zero, empréstimo subsidiado, programas também de financiamento da pesquisa na empresa. Então, o SEBRAE, que é uma instituição também de apoio a quem quer abrir empresa. E nós estamos terminando uma revolução tecnológica hoje. A humanidade está passando por uma revolução da sua história de 10 mil anos, desde a agricultura para cá, em que a gente vive, a gente consome conhecimento. Então, o conhecimento passou a ser um insumo indispensável, tá certo, para a geração de riqueza. Então, existe uma oportunidade muito grande para as pessoas que querem abrir empresas se prepararem já dentro da universidade, fazendo curso de empreendedorismo, se associando aos grupos de pesquisas mais propensos, vocacionados, mais amistosos, essa ideia de auxiliar na saída. Nós temos a agência de inovação da USP aqui, que está fazendo um monte de coisas, tá certo? Também, em cada campus da USP tem a agência de inovação. Então, o ambiente, em geral, tem a legislação toda que está mudando. Então, em geral, a possibilidade de um aluno de graduação acho difícil, mas de pós-graduação com mestrado, doutorado, abrir uma empresa, se ele se preparou, se ele buscou uma área que ele vislumbra, porque nós temos que ter o curioso também. Nós temos que adotar a tática Vietcong, né? Então, se for produzir em massa, tá certo, pequenas empresas, startups, uma parte delas não vai dar certo na primeira tentativa, e algumas vão dar certo. Então, isso no mundo inteiro ocorre assim. E outra coisa que está ocorrendo agora com as startups são as grandes empresas estão abrindo espaço, inclusive em São Paulo, o Itaú, a Telefônica, o Google, estão abrindo o que eles chamam Workspace. Então, Co-Workspace. Então, a área de trabalho de cooperação, em que eles recrutam, abrem uma seleção, pessoas que têm uma ideia interessante. E eles apoiam essa pessoa a desenvolver uma ideia. Apoiam de várias maneiras. Então, há uma mudança muito rápida, permitindo que o curioso, o interessado, o empreendedor, queira também aplicar os conhecimentos que ele adquire na universidade, não precisa só em física, tá certo? Como empresário. Então, isso é uma oportunidade nova, né? O governo reconhece como uma necessidade. Só para terminar agora, para deixar... O prefeito de São Paulo, anteontem, deu uma declaração, tá certo? Da Prefeitura de São Paulo fazer várias ações para tornar São Paulo, a cidade, entre as 10 melhores cidades do mundo. Nós temos que pensar assim, que nós temos que ganhar um mundo. Deixar de pensar igual o caipira, tá certo? Subdesenvolvido, complexo vira-lata. Nós temos que ser mais agressivos, né? Umas 10 centros no mundo que promovem empreendedorismo, inovação e startups. Então, você vê que isso é uma mudança completa. Você vai falar hoje, isso é uma surpresa, que pega todo mundo vendo que a solução de muitos dos nossos problemas é geração de conhecimento local. Senão você vai ficar... A Embrapa é o melhor resultado. Nós temos 3 exemplos, né? Um eu vou falar, tu não vai dar risada, mas a Petrobras, mas aquilo ali foi gestão má.
a Embraer e a Embrapa. Como o Crestana falou, de 1900, o Brasil era importador de manteiga. E eu comi, quando era criança, manteiga da Dinamarca. Era a manteiga que você tinha. Então, o Brasil hoje é um player mundial. Ninguém bate o Brasil em produtos de agronegócio. Por que ele fez? Gerou conhecimento local. Então, a agricultura do Brasil, que é tropical, isso é resultado seguinte, da nossa competência, da visão, nosso desejo e como é que a gente está se inserindo no mundo. Então, tem que ter, como você mencionou, dar oportunidade para o empreendedor curioso que quer ficar rico. O negócio de ficar rico é fundamental, certo? Nós não queremos aquele cara, o doador. Isso é Madre Teresa, tá certo? Vai virar bispo, vai virar santo, tá certo? Nós queremos um cara que fique rico lá. E nós não queremos falar. Dar 2 exemplos, só para terminar de verdade. Um santo, Santos Dumont, tá certo? Inventou o avião, não fez nada, morreu, suicidou. O que não era santo, o irmão Wright, lá, o americano. Desde o começo, o cara pensou em fazer uma indústria. Quem tem indústria aeronaval mais desenvolvida, aeronáutica mais desenvolvida? Está certo? O americano. Por quê? Essa valorização, essa ideia de empurrar o cara para frente como um valor coletivo de querer ficar rico, o empreendedor que fica rico, aqui no Brasil isso é olhado como um pecado, não é? Então, isso vem da nossa maldição, que a gente foi descoberto, tá certo? E no barco do descobridor vieram os jesuítas, que fizeram o voto da pobreza, da castidade e da obediência. Chegaram aqui, a primeira coisa que eles violaram foi o voto da castidade, com aquelas indinhas bonitinhas, tá certo? Tudo esperando ali. O outro voto que eles violaram também foi da obediência. Tinha um oceano separando do Papa. E mantiveram o voto da pobreza. O voto da pobreza, a pobreza não dignifica ninguém. A pobreza é uma ofensa, tá certo? De qualquer maneira. Então, como é que a gente pode agora nos inserirmos? Estimular vocês, tá certo? Primeiro, a ser competente. Competência técnica indispensável. Não é arrogância política. Arrogância política, nós temos um exemplo, tá certo? Maldito de alguns anos atrás aí. Não leva nada, tá certo? A nenhuma vitória. A competência técnica, tá certo? Que o cara adquire, se chicoteando nas costas, trabalhando no curso de mecânica quântica, tá certo? No curso de eletricidade e magnetismo, física matemática, no laboratório, é que faz a diferença. Ou no curso de engenharia. Isso é que faz a diferença. O cara competente tecnicamente, porque ele vai ter a arrogância e a convicção e a certeza que ele pode aventurar-se. Então, esse aqui é o caminho, esse é o caminho da espera que todo mundo fez. Nós não estamos condenados a ser pobres, tá certo? O país é grande demais, tá certo? Nós temos que eliminar quem tem esse pensamento ruim, que não levou a nada. Um país dividido, muita desigualdade regional e social, que não promove nada, não tem motivo de estar assim. O país é grande, a população é pequena. E nós temos recursos naturais suficientes que promovam, tá certo? Gerar riqueza suficiente para ser distribuído num sistema razoável, democrático, que todo mundo tenha um padrão de vida alto, tá certo? Que possa usufruir, tá certo, do país. E isso tem que ser rápido, não pode ser para o meu neto. Quando fala assim, para o meu neto, você está se castrando. Você entregou, você fala, não sou eu. Então, a gente fala assim, certo? Não é para o meu neto. Eu quero viver bem agora, certo? Por que você vai lá na Disneylândia, tudo é bonitinho? A rua funciona, tá certo? O ônibus está na hora, o SUS lá funciona, ou na Inglaterra, na Europa, e aqui essa esculhambação. Essa esculhambação nós não podemos aceitar. É nosso nível de exigência que é muito baixo. Nós somos tolerantes com a ineficiência, com a coisa errada. Tá certo? Nós temos um padrão brasileiro bonzinho. Tá certo? Ele não é crítico. Ou ele aceita, tá certo, o errado. E faz o errado. Aceita e faz. Troca. Então, a primeira coisa é o seguinte, ser exigente com você mesmo dentro. Não sonhar alto. Não adianta sonhar não custa nada. Sonhar barato, sonhar curto, ou sonhar assim, uma meta ambiciosa, é a mesma coisa que sonhar alto. Não é verdade? A física aqui é resultado de pessoas não sonhar, de planejar. Planejar. Tudo isso aqui nós somos resultado de bons ensinos, de bons exemplos dos professores. Como vocês são professores ou estão tendo professores. Esse é o caminho, tá certo? Trabalho duro, tá certo?
ser bom, tá certo? Aproveitar as oportunidades que são dadas, inclusive dessa escola que vocês estão tendo aqui, ter um projeto, vocês têm que ter obrigação de sair daqui depois dessa semana, ter um projeto ambicioso. O que você quer fazer da sua vida? Quero ser vagabundo. Vou ser o melhor vagabundo. Certo? Vou emigrar para a Austrália. A cerveja lá é a melhor de todas, tá certo? As louras são mais bonitas, tá certo? Então, migra para a Austrália, tá certo? Vai lavar prato lá. Mas tem um projeto. Você tem que ter um projeto de vida. Vocês com 20 anos, se o cara pensar pequenininho, tá certo? Então, não merece. Vocês estão traindo, tá certo? Todo mundo que investiu em vocês. Os pais, os irmãos, que estão sacrificando para manter vocês aqui. Então, largue isso aqui, tá certo? Para tratar da sua vida. Não perca o nosso tempo, dos seus professores, dos técnicos, o dinheiro do cara que está pagando ICMS, que a USP recebe 5% de ICMS do Estado. É o desdentado, miserável, que não tem, o desempregado, quando compra feijão, está pagando aqui para vocês. Se você não responde a isso, não dá de volta a isso, você não merece estar aqui. Quero distância de você. Se você tem um projeto de vida sério, tá certo, que você é ambicioso, vai construir isso, como? Sendo bom, primeira coisa, sendo bom aluno, aproveitando as oportunidades. Tem uma biblioteca que ninguém tem no Brasil, igual a da biblioteca do Instituto de Física. Duvido que tenha. Se não tiver, pode ser melhorada. Vai lá, reclama para o professor Tito, está faltando, está o livro, professor Tito. Então, nós vamos providenciar para comprar. Então, aqui está montado um esquema, tá certo, de transformação das pessoas. É mudança da cabeça de vocês. Quem muda é a cabeça. Vou contar, eu não quero falar de mim. Primeiro dia eu entrei na faculdade, tá certo? Lá no Rio de Janeiro, eu conheci o Almir Massambani, que outro foi professor aqui, ele estava se formando naquele dia, era de Petrópolis, que eu também sou e eu acabei vindo morar na República. Na roda dele, estavam falando de uma pessoa que faz doutorado nos Estados Unidos. O Brasil não tinha programa de doutorado, não tinha. Aí eu falei assim, eu quero isso também para mim. Eu nem sabia o que era isso. E eu vim para São Carlos, com o Edson Rodrigues, que foi o outro professor do Rio que veio para cá, ele falou assim, você vai para lá, que fica 2 anos e meio, eu te mando fazer doutorado fora. Certo? E eu vim me enterrar nesse buraco aqui. Saí do Rio de Janeiro, por causa dessa frase. Esse camarada, eu vou te mandar para fora, foi o doutorado. Então, essa coisa, para mim e para os outros também, né? Tá certo? Essa frase foi o seguinte, me orientou o resto da minha vida. Então, eu persegui um sonho acessível, que exigia aí usufruir desse começo bom que tinha aqui, essa cooperação internacional. Então, as oportunidades que eu quero falar estão em volta de vocês. Escutem, tá certo? Escutem, quem que está cantando, qual a sereia que está cantando no seu ouvido aí? Qual a música que está em volta de você? Quem está falando coisa boa? Não se associe com tranqueira, tá certo? Fuja. O vagabundo, moleza, o cara que não quer, fuja dele. Não olhe para ele, não fala com ele, não sente perto, não senta na mesa para comer com ele, não vai te levar a lugar nenhum. Sente-se, se aproxime dos melhores, melhor que você. O professor, o colega, a namorada, tá certo? Namorado. Quem quiser, tiver uma proposta, tá certo? Uma vontade, esse é seu aliado. E aqui é o lugar de fazer as alianças. Entender o espírito da coisa, a oportunidade está dentro de você. É você que vai fazer sua oportunidade. Se você não tem essa vontade, está certo você jogar dinheiro jogado na privada. Certo? Então, é um desperdício. É provocação pura, né? Mas é assim que a gente faz. Tá certo? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho para que é o seguinte, faça um projeto de vida baseado na sua educação que você está aqui, ou no lugar que você está, você que é gaúcho, não é isso? Você é paulista, mas está no Rio Grande do Sul. Está lá, tá certo? Comendo churrasco bom lá, tá certo? Torcendo para o Corinthians. Corinthians também. Internacional. Então, esse que é o objetivo. Aproveite, escute, explore, ande, tá certo? Olhe em volta. Esse é o momento que vai decidir. Se você errar, faz parte do jogo. Ninguém tem um ensinamento. Pai, amor, tá certo? Namorado, tio, parente, professor.
Você tem um risco, o que você faz é diminuir o risco. Colhe informação e diminui o risco. Vê a experiência dos outros, vê os erros dos outros. Melhor coisa não é o acerto dos outros, ver onde os outros erraram. O erro é caro, tá certo? O outro errar é melhor, tá certo? Não foi você que errou. Experimente um erro novo, barato, curto, que você possa, se errar, você voltar atrás logo. Então, não quero falar mais nada, porque eu tomei tempo demais, senão só eu falo aqui. Eu acho que esse tema, como a pergunta anterior, elas estão conectadas, né? Quando a gente está num país, o fato de eu trabalhei bastante fora do Brasil, né? Passei mais de 10 anos da minha vida morando nos Estados Unidos e na Europa. E o que a gente vê é o seguinte, quando você está num país desenvolvido, ele tem característica, organização. E país organizado tem a visão de médio e longo prazo também, não só de curto prazo. Nós temos o problema grave, né, de pensar só no curto prazo, no imediato, no troca-troca, né, no toma lá da cá e assim vai. Então, essa é uma cultura desastrosa, basta ver os resultados dela. E aí o pecado maior é não ter estratégia de médio e longo prazo. Não tem para educação, não tem para ciência, não tem para física, não tem para o desenvolvimento, não tem para nada. Então, eu acho que esse é um problema gravíssimo, que é um problema coletivo, não é um problema individual, é do país, né, que nós não conseguimos ainda nos organizar minimamente para ter um plano de nação, um plano estratégico, e que a gente tenha visão de médio e longo prazo e compromisso com esse médio e longo prazo. Educação é o primeiro exemplo principal, acho que tudo começa por aí. A física, a dificuldade hoje de ter professor, de ter aluno que queira estudar física para ser professor. Eu me lembro de perguntar para os meus filhos quanto da classe dele queriam ser professores. Podia ser de biologia, química, matemática, física. Praticamente ninguém. Quer dizer, então, por quê? Tem uma série de razões para isso acontecer, mas isso tem que ser rompido, porque senão nós não vamos avançar. Imagina 100 professores, né, de qualidade e motivados para gerar novos alunos. Eu sou claramente um exemplo disso, quer dizer, eu tive professores motivados em física e matemática, nessas áreas todas, que mudaram a minha vida, mudaram o meu destino. Eu acho que isso tem que ser propagado. Agora é o seguinte, bom, então é um fatalismo, nós não temos organização, nós não temos planejamento, nós não temos visão, não temos compromisso. E, portanto, vamos eternamente continuar assim, né? Eu acho que aí o rompimento ele vem pelo exemplo, até no comentário que o professor Silvio fez no início, que é o seguinte, olha, mesmo sem muito planejamento, o professor Mascarenhas, o professor Milton, o professor Silvio, etc., né, que estavam aqui naquele momento enfrentando as dificuldades, os desafios daquela hora, souberam tomar iniciativas que fizeram a diferença. Então, é o seguinte, a responsabilidade individual nessa hora é muito maior do que se nós estivéssemos no país desenvolvido. No país desenvolvido, talvez a gente trabalhasse 8 horas, 10 horas por dia, e o resultado coletivo seria muito bom e o nosso se propagaria, ele teria um amplificador, porque nós estamos num meio que amplifica. Aqui é o contrário. A grande dificuldade o teto é baixo, quer dizer, rapidamente você encontra barreiras. Aí, então, é mais importante ainda a liderança, o papel individual, a tomada de iniciativa e o empreendedorismo, que vai fazer a diferença, eu acredito, que é de baixo para cima. Nós não podemos esperar a coisa vir de cima para baixo. E de baixo para cima, é isso, que vai do trabalho dele de formiguinha, de ser no seu meio, naquele local, fazer uma diferença, fazer diferente, ou pensar grande e pensar que dá para fazer até na sua região, no seu país, etc. Né? E precisa ter mais gente pensando assim. Então, eu acho que, na medida que a gente for construindo, agora tem que construir. A verdade é que, por mais que a nossa geração tenha feito muito, e fez, não foi suficiente para o Brasil de hoje. Ou seja, os grandes problemas estruturais, né, continuam na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública,
tudo isso está pegando, né? E nós não fizemos o suficiente. Então, eu acho que o salto que tem que ser dado é agora, desde a liderança individual, nós temos exemplos, foram mostrados aqui, de instituições e de indivíduos que fizeram a diferença, como também a soma, né, coletiva, a sinergia que vai ser necessária construir. Pensar, agroindústria, todos são bilionários e nós atraímos o interesse mundial. Hoje, quem está dando as cartas é exatamente o setor multinacional grande, porque ele é organizado, porque ele tem estratégia, etc, etc. Agora, nós não temos oportunidade? Temos. Todo dia surgem startups, elas começaram na área de tecnologia da informação e comunicação, foram para a biotecnologia, agora estão vindo para a nano e gestão do conhecimento. Essas áreas aí, quando vocês olham, o número de startups que estão surgindo é enorme. Só que lideradas principalmente por estrangeiros. Então, não é que não há oportunidade, e não é crítica ao estrangeiro, eles estão ainda bem, senão a gente não conseguiria ser competitivo. Tá? Mas eu acho que nós temos que mudar comportamento, cultura, etc., e sempre é hora, né? E aí o papel individual nessa hora é mais importante do que se a gente tivesse, por exemplo, no Japão ou na Alemanha, né? Aqui, se lá trabalha 8 horas, nós temos que trabalhar muito mais, nós temos que ser muito mais agressivos, nós temos que ser muito mais criativos e andar pelas brechas. Quando não há porta e janela aberta, você vai pela trinca da parede e tenta abrir buraco na trinca da parede. E nós fizemos isso e deu certo, e estamos fazendo todo dia. Todo dia. Eu tenho que matar 3 leões, né? Um de manhã, no almoço e na janta, senão você não vence. Presença de todos, as perguntas, e agradeço principalmente aos membros da mesa, e muito obrigado.